Bora explicar então como que vai funcionar a prática alquímica da arte da penetração. Então é bem importante que a gente comece fazendo essa prática sentada, né? E permitindo com que o nosso corpo se movimente. Essa inclusive é uma orientação que eu dou super para minhas alunas do Religare e de outros cursos que eu dou, onde muitas vezes a gente é acostumada, muitas vezes, que para ser melhor penetrada, para melhor estar receptiva, é quando a gente está estarrada na cama enquanto que a outra pessoa faz o trabalho, né, de estar penetrando e saindo. E é bem interessante por quê? Porque muitas vezes, por a gente não conseguir ajudar movimentando o nosso corpo, é muito mais difícil a gente sentir o prazer e ajudar a irrigar sangue para nossa pelvis, porque ela está contraída, está tensa e comprimida pelo peso do outro sobre o nosso corpo. Então, muitas vezes, né, o que a gente necessita, às vezes, é mudar a posição para aprender a tomar, para aprender, inclusive, a ditar o ritmo, que seja o nosso ritmo de sensibilidade, para conseguir dar tempo de estar contraindo e pulsando o nosso corpo. Inclusive, mesmo que você não se relacione com pessoas que têm um pênis, seja penetrada, uma grande orientação que eu dou para vocês é que saiam desse espaço de estar se tocando totalmente deitada na cama e criar estruturas onde seja fácil você movimentar a sua pelvis e o seu corpo. Então você coloca muitas vezes, né, os pés sobre a cama, dobra os joelhos apontados para o céu e que dê essa facilidade de movimentar o seu sacro, movimentar inclusive o seu peito enquanto você estimula. E quando você também pode estar fazendo, ficar de quatro ou sobre os seus joelhos para tocar, porque é muito mais fácil de expandir e controlar esse movimento de aprender a tomar. Aqui a gente vai fazer sentada, com os joelhos dobrados, coloca uma almofadinha no bumbum, porque fica muito mais fácil de ficar com a coluna ereta. Eu faço isso até hoje, é muito mais fácil ficar horas meditando. Você não precisa ficar horas meditando, mas eu pessoalmente gosto e necessito. Mas então a gente vai fazer essa prática, inalando pelo nariz, exalando pela boca, relaxando bem o maxilar, o cozinho, a vagina. E a gente vai construir, então, esse movimento da nossa pelvis. A gente vai inalar e exalar, ativando o calor nela a todo instante, que nem a gente fez na prática anterior. E como a gente vai trabalhar a arte da penetração, agora que a gente já fez uma semanada de soltar a quantidade de embuste, de dor, de culpa, de aborto, de não sei o que, de patati patatá, aqui hoje a gente vai construir muito mais essa receptividade, seu corpo está muito mais receptivo, mas também começar a construir essa construção da energia orgástica e desenvolvimento dessa sensibilidade, sua vagina, do seu cérvix e da sua útera, para ela subir a energia. Nesse ponto, as suas mamas elas estão muito mais ativadas, elas estão muito mais elétricas. E no Tantra, eu devia ter falado isso na aula anterior, né? Mas eu vou soltar aqui porque é bem legal essa informação. E no Tantra, a gente começa a compreender o quê? Assim como o nosso corpo físico, onde a ocitocina e o nervo vago produzido por essas mamas, essas bonitinhas aqui, né, elas ajudam completamente a nossa vagina, a nossa útero e nosso cérvix a pulsar e a se preparar e a potencializar a capacidade orgástica de outras regiões mesas delas, inclusive, então aumentando a sensibilidade do canal e ativando o hipogástrico, o nervo pélvico e o vago, maravilhoso, e aumentando essa pulsação. No Tantra, a gente vê como as nossas mamas, essa energia mais elétrica, então mais emissiva, e que seria então visto, se a gente fosse comparar a duas polaridades de um ímã, seria a polaridade positiva. Enquanto que a nossa ione, a nossa útero, a nossa cérvix e a nossa vagina, ela é a polaridade negativa, mas que de nenhuma forma é negativa para algo ruim, mas significa receptiva e magnética, ou seja, ela tem uma alta capacidade de absorção. E como então, como as duas polaridades de um ímã, elas são opostas, o que os opostos acontecem quando assuntos são ímãs? Eles se atraem. Então, quanto mais ativo tá as suas mamas, mais receptiva tá a sua ione, ao prazer, à sensibilidade e aprender a tomar. Então, quando a gente começa a aquecer esse motor, a gente vai abrindo espaço para que esse calor vá deixando ele receptivo.
Se você sentir vontade, você pode a qualquer momento tocar as suas mamas e estar estimulando elas para ajudar essa polaridade, tornar a polaridade oposta ainda mais receptiva. E vai ser fantástico. E então, à medida que a gente vai desenvolvendo e você está respirando e movimentando a sua pelvis, eu vou te convidar a imaginar como se tivesse uma luz subindo desde o centro da Terra, adentrando o teu canal. E quando você se sentir completamente preenchida dentro do canal, você contrai e ao exalar, você relaxa e deixa sair. Aqui a minha indicação é que você não imagine um pinto, não imagine um boy, não imagine nada. Como assim, Elisa? Vai ser muito mais fantástico. Você pode tudo, né, minha amiga? Mas eu gostaria que você tirasse um pouquinho essa ideia de que tudo precisa ser um pênis, tudo precisa ser hipersexualizado e ajudar aqui a construir essa sensibilidade com a tua própria energia. Como assim, Elisa? Mas isso é muito mais legal do outro jeito? Pode ser que sim, mas que a gente quer criar informações do seu cérebro dessa conexão que você está construindo com ele, para que ele saiba a existência dessa região do seu corpo por você. E não porque precisa estar sempre atrelado a algo externo. Então, muitas vezes, mesmo que você não perceba, talvez, e esse é um grande talvez, mas eu vejo muito isso acontecer, é que quando a gente fixa até que ser um pênis que está entrando e saindo, para muitas mulheres gera um espaço de tensão e contração dentro dessa região automática, dependendo da experiência pessoal ou ancestral que tem. E aqui a gente quer soltar essas resistências, então eu prefiro 1000 vezes que hoje, aqui, agora, você sinta uma luz entrando que seja amorosa, te penetrando, do que necessariamente uma imagem. E porque o nosso foco aqui é se conectar e não criar ancoragens em outras pessoas, em outras experiências do passado ou aquilo que deveria ser da pornografia, tá bom? E você pode usar esse movimento quando estiver se relacionando com alguém? Pode fazer, minha amiga, tá permitido e justo. É só que agora que a gente quer que essa energia seja sua, tá bom? Mas vamos voltar? Então a gente vai inalar, sentir todo o teu corpo aberto, receptivo, contrair, e quando você contrair, eu vou pedir para que você contraia e continue respirando até que chegue essa energia na sua útera. Então você sente como se essa energia, o foco dela é subir até a tua útera e a contração, sabe aquela puxadinha? Assim, tipo... É isso. Você vai entender na hora que começar a fazer. E quando exalar, relaxa bem o maxilar, relaxa bem a vagina, relaxa bem o períneo e solta. Inala, contrai, antes preenche, contrai, sobe até a útera. É muito importante que você não comece já com a sua vagina contraída. Por quê? Porque para você poder ser penetrada antes você com prazer, você precisa estar preenchida para contrair. E muitas vezes o erro que vocês cometem é estar contraída e querer ser preenchida à força. Então aqui o teu corpo está dizendo não. E na verdade o que você precisa fazer é isso daqui, ó. Entende? Tentar forçar vai te machucar. Aprender a tomar é muito mais fácil. Mas para isso você precisa desenvolver flexibilidade e sair do não. Porque quando o nosso corpo se tensiona, ele está dizendo não, não quero. Mas quando ele pulsa, ele vai abrindo esse espaço de expansão mesmo com esse movimento de contração, que é o expanda, né? É um pequeno movimento de contração antes de dar saltos quânticos. Então ele vai construindo e pulsando. Muito parecido, inclusive, com o movimento do crescimento das flores de peões. Eu vi um vídeo esses dias. E também do movimento da água viva no mar. Que interessante, né, meu amor? Mas a gente volta aqui nesse momento. Então a gente vai inalar, tomar, contrair, chegar até a útera. E vai chegar um momento que eu vou pedir para você subir essa energia pouco a pouco. Então você vai inalar, sentir toda a sua vagina sendo preenchida. Você vai contrair e vai continuar inalando e subindo da sua útera até o seu coração. Exalar, soltando o ar, soltando o movimento, da forma como desejar, e relaxando o seu períneo. Vou pedindo para você construir essa energia do coração e posteriormente fazer o mesmo movimento de inalar, preencher, contrair e subir, continuar inalando até o topo da sua cabeça, exalar e relaxar. E ir movimentando. Então a gente vai aprendendo a tomar e a sustentar essa energia.
tá bom? É basicamente isso. Quando a gente começa a fazer esse movimento, a gente está subindo da útera, do coração e a nosso topo da nossa cabeça, a gente está integrando mais e mais a força do sexo, do prazer, com essa força emocional que a gente construiu tanto a ponte ao longo dessa semana, então das nossas emoções, das nossas sensações e também dessa força de quem a gente é e também da nossa consciência. Então a criação de novos caminhos neurais que sejam de uma forma muito mais positiva com relação a nós mesmos, com menos distorções causadas pela culpa, pela vergonha, as nossas experiências de vida e as crenças limitantes, mas no Tantra e na alquimia sexual, a consciência também é essa morada divina dentro da gente, então integrando o animal, o humano e essa consciência divina, porque aqui a gente usa o corpo e a nossa energia sexual e a sexualidade para atravessar e a soltar, então, as ditas sombras, tudo isso que nos desconecta de nós mesmos, abraçando tudo isso para acender e iluminar, né? Então, é uma jornada espiritual não religiosa através do corpo e das suas sensações, porque aqui o nosso trabalho é o quê? Sim, ser multiorgásmicos, porque a gente merece relembrar que a gente é capaz disso? Sim, minha filha, mas que também esse corpo, da mesma forma que às vezes ele está sentindo essa dor, ele também tem a capacidade de relembrar através dessa unificação da consciência, do emocional e do físico, do sexo, amor e consciência, esse novo caminho neural, essa sensação de prazer, de êxtase, de alegria e amor profundo, a toda essa vitalidade, a todo esse preenchimento interno. Sem negar, mas sim um caminho de aceitação da nossa história, para poder libertar. Libertar essa força sexual, libertar essa autenticidade, sair desse automatismo, despertar essa sensualidade natural, despertar essa beleza e esse reconhecimento. Então a gente sempre está entregando esses 3 pulsos. E também quando a gente faz esses movimentos de tomar, a gente está exercitando o nosso sistema nervoso, assim como ajudando essa energia começar a se expandir por todo o nosso corpo através da ativação e a construção da energia orgástica. Vocês vão perceber também que, óbvio, né, como vocês estão passando por um período de detox essa semana, né, o nosso corpo precisa de mais descanso, de mais amorosidade e necessidades, porque muitas coisas podem estar vindo à tona. Mas vocês vão perceber na medida em que praticam, que quando você faz essas práticas, mesmo que às vezes a gente comece se sentindo não muito bem, à medida em que a gente vai fazendo, parece que a gente é nutrido e preenchido e o nosso corpo vai encontrando caminhos de se autorregular e se nutrir, o que é incrível. Então, é uma forma da gente usar essa energia sexual para quê? Para se regenerar e criar mais vitalidade dentro do nosso corpo e, sem sombra de dúvidas, aumentar a nossa capacidade orgástica, que a gente merece e se sentir muito bem. É nessas práticas, então, e nessas construções de energia é que a gente sempre se pergunta, quando a gente está nesse espaço de criação e movimento dessa força sexual unificando o que eu penso, o que eu sinto, como eu ajo, como eu desejo, como seria, e aqui eu vou deixar no ar para vocês antes de ir, como que é o sexo que eu desejo? Quando eu estou conectada comigo, como que o prazer floresce? Como que eu ajo? Como que eu penso sobre mim mesma? Como eu me sinto sendo uma mulher sensual, criativa, poderosa, sem precisar subjugar alguém, mas soberana do próprio prazer, que se sente confiante e segura no próprio corpo? Como que é a sensação, inclusive, de dizer não para poder dizer sim para si? Como que é como seria a sensação de sentir essa penetração quando eu me sinto profundamente amada e vista por mim mesma, quando é fácil perder o controle frente a outra pessoa, porque eu confio na minha escolha, eu confio nessa outra pessoa. Meu corpo se sente seguro frente ao outro. Não uma segurança mental, porque é bonitinho, a gente cai nessas roubadas, né? Mas porque o meu corpo se sente bem, esse animal instintivo gosta do cheiro, gosta do toque, gosta e se sente confortável frente a essa pessoa. Existe uma grande diferença, porque às vezes a gente se relaciona com pessoas que parecem serem muito bonitinhas, e talvez elas sejam, só que o nosso lado mais instintivo e sexual
Não dá um match onde se sente confortável, às vezes fica muito inseguro e isso nos fecha o corpo ao prazer. Especialmente se a gente tenta acelerar processos antes do tempo, né? Abrindo mão de nós mesmos. Mas como que esse corpo deseja sentir quando a gente está num lugar de poder e conexão interna? Então eu te deixo essas perguntas para vocês, para ir construindo essa energia orgástica de não só conectar consigo, mas criar novos caminhos neurais de quem você se torna, como que você pensa, sente e age quando cada célula do seu corpo sabe, reconhece e sente que é capaz de sentir prazer, que é fácil sentir prazer, que a multiorgasmia é algo fácil no corpo. Inclusive já começar a permitir que seu corpo tenha orgasmos respirando, porque quando a gente destrava o corpo, é fácil destravar a mente, a criar um novo caminho neural de possibilidades. Até então, a gente estava muito nadando na piscininha de merda dos antigos caminhos neurais e padrões comportamentais. Só que agora o nosso corpo está pronto a traçar um novo caminho de reconexão. Então hoje, antes da gente finalizar, a pergunta que eu te deixo e que você pode trazer para a prática, é o seguinte: quem você se torna quando você está conectada com o seu prazer, com sua capacidade multiorgástica? Tome só cuidado para não colocar todos os pejorativos religiosos católicos do cristianismo. Mas quem você se torna quando você sabe que merece tudo isso? Quando o seu corpo sabe, reconhece e sente. Como que ele se sente num espaço de poder e multiorgasmia? E não é uma construção mental, deixa que teu corpo te conte. Deixa ele marinar nessa pergunta e quando eu estiver pronto te mostrar qual que é a resposta, tá bom? Então é isso, gente, bora praticar.